Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vamos falar da única vitória dos Estados Unidos numa guerra. Tem muita gente que diz que os Estados Unidos venceram o Japão. E isso contaria como a única vitória dos Estados Unidos. Mas na verdade não. Os Estados Unidos jamais venceram uma guerra. Se você não acredita em mim, procura livro de história. Os Estados Unidos perderam no Vietnã, perderam no Afeganistão, perderam na Síria, perder na Coreia do Norte, da Guerra das Coreias, nos anos 50. 1950, a Guerra das Coreias, Estados Unidos levou uma surra contra a Coreia do Norte. O Kim Jong-un tem até um museu para se lembrar. Muito orgulhoso, o gordinho. Porque a Coreia do Norte já venceu os Estados Unidos nos anos 50. Os Estados Unidos perderam no Vietnã, chegaram no final da Segunda Guerra Mundial, em 43, no sul da Itália. Depois desembarcaram em 44, 6 meses antes do fim da guerra, e encontraram pouca resistência. Essa é a verdade. Muitos filmes mostram soldados americanos invadindo a Europa em 44, cheio de soldados alemães atirando por todo lado, mas na verdade não tinha nem 200 mil soldados na Europa inteira. Por quê? 80% do exército alemão morreu na União Soviética entre o período de 1941 a 43. E se seja, o exército alemão tinha mais de 5 milhões de soldados. Mais de 4 milhões morreram na União Soviética. Se você faz a conta, não sobraram muitos. Quando chegaram os americanos, no final da guerra, levaram as flores e disseram eles venceram. Não é? A Rússia quase nunca. A Rússia perdeu. Podemos falar do Afeganistão, mas fora isso, a Rússia venceu a grande maioria das guerras. A Rússia venceu a Segunda Guerra Mundial, depois de dar uma surra aos alemães em 45, a União Soviética declarou a guerra ao Japão. Depois de acabar com os alemães, a União Soviética declarou a guerra no Japão. E mais uma vez tem uma farsa nessa história. Por quê? Operação Manchúria, guerra na Manchúria. Para quem não sabe, a Manchúria fica na China. O exército japonês tinha mais de 700 mil, quase 1 milhão de soldados na Manchúria. A União Soviética mandou 1 milhão de soldados. Os japoneses tinham mais de 5 mil peças de artilharia, aviões, tanques, blindados. Todo o exército japonês, na verdade, estava na Manchúria. A União Soviética enfrentou o exército japonês e venceu. A operação começou no final de julho. E os japoneses se renderam praticamente em agosto. Mas tem um problema, porque o Japão não se rendeu por causa da bomba de Hiroshima. O Japão já tinha se rendido uma semana antes, depois de perder o exército totalmente na Manchúria. Então, quando a União Soviética venceu o exército japonês na Manchúria, o Japão já não tinha mais exército. Eles tinham que se render. Mas os americanos, mais uma vez, para disfarçar a vitória da União Soviética, jogou uma bomba 6 de agosto de 1945. Jogou a bomba de Hiroshima no Japão. Depois do 9 de agosto, porque não era suficiente, jogou mais uma, Nagasaki. Então, a pessoa pensa que os americanos venceram o Japão. Mas o problema é que os japoneses já tinham se rendido porque já tinham perdido o exército, 700 mil soldados perdidos na Manchúria contra a União Soviética. Então, de fato, que venceu o Japão foi mais uma vez a União Soviética. Que venceu os alemães foi a União Soviética, exterminando 80% do exército alemão. Que levou as flores foram os americanos. Que levou as flores na vitória do Japão foram os americanos, por causa da bomba de Hiroshima. Por covardia. Então os americanos não venceram o Japão, não venceram a Segunda Guerra Mundial, não venceram no Vietnã, não venceram contra a Coreia do Norte, não venceram na Síria, não venceram no Iraque, não venceram nenhuma guerra. Nenhuma guerra, meu amigo. Procura na história. Nenhuma. Esse que é o exército mais fracassado da face da Terra. Porque supostamente o Brasil já venceu uma ou duas guerras na história do Brasil. Mas os americanos jamais venceram uma guerra. A única guerra que eles venceram foi a Guerra Civil, onde o Norte venceu o Sul. Fora isso, jamais venceram uma guerra na história. Mas, para disfarçar a vitória dos outros, jogar bomba,
chega no final da guerra para levar as flores na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, não encontraram resistência. E os americanos também, os americanos perderam uma frota inteira na Guerra do Pacífico contra os japoneses. Quando jogaram a bomba, o Japão já tinha se rendido porque perdeu contra a União Soviética em julho. Mas, por covardia, jogaram a bomba em agosto.